Estudo do Evangelho de Jesus, livro de João, capítulo 9 de João. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? A noção da reencarnação está implícita nessa pergunta. Seus discípulos perguntaram se ele nasceu cego por pecado, só pode ser de vida anterior, a menos que fosse uma culpa dos seus pais. Então ficava bem claro que eles entendiam que existia a pré-existência da vida, que o espírito vinha de outras vidas para reencarnar, cumprir sua missão. Nas entrelinhas podemos ver isso. Porque se ele era cego de nascença, quem pecou? Ele ou os pais? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Ou seja, Jesus está mostrando que ele reencarna cego, com humildade, com respeito, já com predisposição à fé, para que as obras de Deus fossem manifestadas nele. Ou seja, ele receberia ali do Senhor esse toque de amor, de fé, para que ele então servisse de testemunho para todos aqueles que Jesus poderia curar. Porque não eram todos que Jesus curava. Ele curava: o que queres que eu faça? A tua fé te salvou. Então tinha que ter fé. E esse homem era daqueles que reencarnaram com fé para receber as bênçãos de Jesus e ser curado. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Jesus mostrando que enquanto ele estava encarnado entre nós, ele tinha que fazer o máximo de obras possíveis, deixar isso registrado na mente dos apóstolos para depois eles transcreverem no que ficou conhecido por nós como Evangelho, e com isso ele tinha que estar sempre fazendo a sua obra. E ele vai então até o jovem, cura-o: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Por isso, a gente vai entendendo as mensagens de Jesus, que ele sempre já prevendo a sua morte, sabendo que ele seria assassinado por aquele grupo de pessoas que viviam em Jerusalém, que não era só judeus, tinha romanos também, e todos foram partícipes no momento final. E essas pessoas que estavam lá tinham a bênção de estar ao lado dele, só reencarnam em missão. É importante que entendamos isso. Antes da gente achar que vão ficar lá queimando no fogo do inferno, eles só reencarnam em missão. Bom, então vamos entender o que vem depois. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. O cego não viu que ele fez o lodo com a saliva. As pessoas viram. O cego apenas viu a lama. E aqui, aqueles adeptos da geoterapia encontram nessa passagem o uso da geoterapia para curar doenças. E é lógico, é a geoterapia tratando as doenças. E a gente então pode ver e entender, a partir dessas informações, que é possível usar a terra como tratamento. Tudo bem, você vai dizer, mas ali tinha a saliva de Jesus, o magnetismo de Jesus. Por isso, o cego ficou curado instantaneamente. A gente vai usar essas técnicas e a pessoa vai melhorar ao longo de uma sequência de tratamentos. Mas vai ajudar, vai auxiliar. Ao fazer esse lodo e passar nos olhos do cego, ele disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Era cego de nascença. E Jesus manda que ele vai no tanque Siloé, que é o tanque do enviado, e ele então vai e fica curado. Volta vendo. Imagine qual a comoção que produz em todas aquelas pessoas que sempre passavam por ali e viam aquele cego que agora enxerga. Então, os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? A pessoa sempre lá com os olhos fechados, pedindo esmola, mendigando, e agora está com os olhos abertos, enxergando perfeitamente. Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Ou seja, sempre a multidão cria aquele ponto de debate.
Se um diz que é este, o outro fala simplesmente parece com ele, e o outro, e mesmo que a pessoa diga sou eu, tem algum, mas será que é mesmo? A humanidade, as pessoas são as pessoas, vão ter sempre esse comportamento estranho. E até hoje nós vemos as pessoas assim. Todas as curas que acontecem dentro dos templos religiosos dos mais variados, as pessoas sempre fazem uma série de questionamentos, uma série de interrogações que nós temos que ter cuidado. E diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Aí vem a segunda parte. Primeiro é ele, segundo não é ele, e depois a pergunta mais importante, mais sensata: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, e lavei-me e vi. Simples assim. Apenas Jesus dá ali um toque para a pessoa, mostra-lhe a condição que ele tem que apresentar para se melhorar, para se aperfeiçoar, faz com que então a pessoa comece a ter as qualidades e as melhorias necessárias naquele instante aí. Passou o lodo, falou para ele ir até o tanque se lavar, e a humildade dele. Viu que passou uma lama, não sabe de onde, mas no meio da multidão alguém pode ter dito: ih, cuspiu no chão e fez lama e passou do teu olho. E a pessoa saiu humildemente sem fazer nenhum xiste. Foi lá, lavou-se e voltou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Então, as pessoas sempre têm aquela curiosidade. Onde está ele? Onde está quem te fez isso? Quem foi que te curou? Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. Para que foram levar? Mas as pessoas gostam de provocar, não gostam? Levaram ele até os fariseus, para mostrar que agora ele enxergava. E era sábado, quando Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. A primeira coisa sempre, como que ele te fez isso? Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Porque para eles o sábado tinha que fazer nada, mas podia tomar conta da vida dos outros. E Jesus já tinha dito que ele era senhor do sábado. E também já tinha mostrado para eles, se eles foram pastores e cuidando de 100 ovelhas, se uma cair no buraco, eles tiram ela do buraco mesmo sendo sábado. Não deixa que ela morra. E aí vem, se eu faço, se eu for ter um prejuízo, mas o outro é um pobre, um aleijado, eu quero que não faça. Espere o domingo para você fazer. Não é isso que as pessoas normalmente pensam? Eles querem apenas o ponto de vista dele, sem pensar no outro. E nós temos que aprender a pensar coletivamente, pensar no todo. Tornaram, pois, dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. É um ser especial, é alguém enviado, é alguém que veio trazer para nós uma mensagem de Deus, trazer para nós a oportunidade de aprendermos a ver, a ouvir e a perceber o além. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Sabiam que ele estava lá, que ele pedia esmola, mas queriam mais confirmação. E por que confirmação? Aí é que a gente tem que ter todo cuidado ao sairmos respondendo a todas as perguntas sem pensarmos nas consequências. E perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Então, queria que confirmasse: esse teu filho que vocês disseram que nasceu cego? Já tem a malícia da pergunta: que vós dizeis que nasceu cego?
Não está dizendo que, afirmando é aquele que era cego, que seu filho é ele mesmo. Já tem o que vós dizeis. E como que ele está vendo agora? Aí vem a resposta muito inteligente. Seus pais responderam e disseram-lhes: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Uma questão básica. Esse é nosso filho e nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Eles se escusaram a responder, dar qualquer resposta, só confirmaram: nosso filho nasceu cego. Quem abriu os olhos e como ele fez ver? Pergunte a ele, que ele tem idade, ele sabe responder. E o tempo todo nós somos ainda curiosos. Nós queremos certas confirmações, nós queremos certas identificações, nós queremos que as pessoas tomem certas consciências, e às vezes a gente quer impor ou acha que o outro está nos impondo, e no final das contas nós perdemos grande oportunidade de fazermos todo o bem que poderíamos fazer. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. E a notícia corre. E os pais bem informados, bem precavidos, absteram-se de qualquer resposta. Porque ser expulso da sinagoga seria o mesmo que os papas tinham a excomunhão papal. Excomungavam uma pessoa que ele não podia mais ir à igreja, e ele era tido como um pária para a religião. E isso era um castigo supremo para a pessoa. E as pessoas têm sempre aquela questão de salvar a sua alma, buscar alguma coisa para se agarrar, para se salvar. E com isso, as pessoas ficavam constrangidas, tinham receio de tomar certas ações. E por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-o a ele mesmo. Eximiram de dar resposta, eximiram de entrar em polêmica, eximiram de ficarem mal vistos por aquelas pessoas que ali estavam. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo sido cego, agora vejo. Também ele foge da polêmica, dá uma resposta concisa, segura, e não entra na polêmica deles. Dá glória a Deus, tudo bem, dá glória a Deus. Agora, dizer que quem o curava, quem o havia curado era um pecador, é uma outra questão. E ele simplesmente esquivou de uma forma muito inteligente, vendo que é um espírito bem preparado, que ele tinha muita cultura, tinha muito tato para lidar com o outro, e muita sabedoria para as respostas. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: eu já vou-lo disse, e não ouviste. Para que quereis tornar a ouvir? Para que você tem que fazer me repetir? Qual o seu objetivo? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Aqui ele já dá duas respostas em uma só. Quereis vós também fazer-vos seus discípulos? Porque eu já me tornei. Eu já creio nele incondicionalmente. E vocês também vão passar a crer de agora para frente? Qualquer que fosse a resposta, ele daria outra resposta também inteligente. Para que responder repetidamente? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele seja tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Se eles fossem discípulos de Moisés, não procurariam matar Jesus, ou quem quer que seja, porque um dos principais mandamentos é não matarás. E aí, toda a responsabilidade, a partir do momento que diz seguir Moisés, de seguir as suas leis, principalmente os 10 principais mandamentos, que devem nortear a vida de qualquer um que diz seguir Moisés.
E outro detalhe, João afirma que o único que conversou com Deus foi Jesus. Emmanuel também nos fala isso várias vezes em vários livros. Se Jesus era médium, ele era médium de Deus. O único na Terra que conversou com Deus foi Jesus, ninguém mais. Portanto, quem falava com Moisés era Cristo, ou o Cristo, Jesus. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha. Olha como que ele era inteligente. Que vós não saibais de onde ele é e me abrisse os olhos. Uma resposta dessa, para os fariseus orgulhosos daquele momento, daquela época, era um choque, era algo muito detestável que eles não queriam passar por essa situação. Mas aquele jovem deu-lhes a resposta e ainda mais disse: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Mostrou para o fariseu que ele não era temente a Deus, porque se Jesus curava, se em nome de Deus Jesus fazia tantos milagres, tantos prodígios, é porque ele amava a Deus, respeitava a Deus. E que os fariseus não podiam curar, não podiam fazer com que as pessoas obtivessem tantas melhoras quanto as que Jesus obtinha, porque na realidade eles não temiam e não respeitavam a Deus. É uma parte importante dele ser perspicaz na resposta. E continua: desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. E Jesus abria os olhos a todos aqueles que estavam em torno dele. Tanto os olhos para uma realidade transcendente da vida, quanto aqueles cegos que passavam a enxergar. Então, sempre é importante nós entendermos Jesus como aquele que dá vida, que faz com que as mentes transcendam o parco entendimento do hoje, da matéria, para irmos para um entendimento transcendente da vida espiritual de um amanhã. E esse amanhã vai ser tanto mais feliz quanto melhor fizermos hoje. Imagine como se sentiu esse grupo de fariseus diante dessa resposta. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Ainda fecha dando para eles a noção clara, exata, de que Jesus era soberanamente bom, soberanamente justo, e estava ali para trazer para nós uma mensagem de amor e de paz, trazendo uma mensagem que nos fosse resplandecer na alma. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Aí, quando eles dizem que ele é nascido todo em pecado, é porque eles entendiam a reencarnação. Se ele nasceu cego, ele tinha pecado em vida anterior. Ou que os pais houvessem pecado antes. De todo jeito, era uma ofensa bem sutil, mas bem grave. E expulsam-no de onde eles estavam. Mas só que ficou registrado a sabedoria desse homem que era cego. Jesus ouviu que o tinha expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E olha que resposta inteligente. Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? Aí a gente vê que ele é sempre tipicamente israelita. Não por um defeito, mas por uma qualidade. Muita prudência, palavras colocadas com muita sabedoria, com muita prudência, e sempre aquele fechando um assunto de forma muito inteligente e não agressiva, mas deixando o outro numa situação para baixo. Suas respostas e suas perguntas eram sempre muito bem construtivas, muito bem postas. A todo instante ele faz a pergunta ou dá a resposta concisa, objetiva, clara, visando a uma resposta maior. E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que te fala contigo.
E a coragem de Jesus para dizer Filho de Deus, em qualquer momento, em todas as situações, ele se mostrava que ele era o Filho de Deus. Ele dizia, eu sou o Filho de Deus. Tem que ter muita coragem e também tem que ter condições de provar que é Filho de Deus. E ele provava através das suas obras, dos seus milagres. Ele disse, creio, Senhor, e o adorou. A questão de crer em Jesus, quando Jesus perguntava, porque também Jesus disse que nós não devemos doar nossas pérolas aos porcos. Então, quando ele perguntava se ele cria no Filho de Deus, se a pessoa acreditava no Filho de Deus, ele estava testando a pessoa para ele doar a ele um magnetismo especial. Porque a partir dali, todos aqueles que o acreditavam passaram a ter em reencarnações na Terra apenas missionário. Todos só têm encarnação missionária, mas aquelas encarnações mais importantes ou as tarefas de grande importância são oferecidos a essas pessoas, a esses espíritos. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Oferecer um juízo ao mundo, para que nós tomássemos consciência de nós mesmos. Os que não veem, vejam, os cegos passavam a enxergar. As pessoas mais simples passavam a entender as palavras de Deus. Mas os que veem, sejam cegos. Todos aqueles que acreditavam ter o domínio dos ensinamentos do Evangelho, todos aqueles que acreditavam ter o domínio dos ensinamentos sagrados, e não queriam abrir os corações para entender sobre o novo prisma que Jesus trouxe, esses eram cegos. Porque não conseguiam ver aquilo que transcende, não conseguiam ver aquilo que vai além. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe, também nós somos cegos? Uma pergunta ingênua, uma pergunta que ele sabia que ia tomar uma resposta que ele não ia gostar. Mas ele já sabia, parece que ele já sabia a resposta e queria aquela resposta apenas para ficar com mais raiva de Jesus, porque os fariseus, ao invés de procurarem entender Jesus, procurarem interiorizar aqueles ensinamentos, comparar os ensinamentos dele com o que estava no Velho Testamento, para eles verem até onde era mesmo possível acreditar em Jesus, eles simplesmente tomavam uma atitude de repulsa e de contestação. Disse-lhes Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Aqui, se ele admitisse que ele enxergava pouco sobre a lei divina, que ele enxergava pouco sobre os princípios ensinados pelo Cristo, ele estaria então mostrando que ele estava passando por uma dificuldade de entendimento, ele tinha humildade de aceitar suas limitações. Então, ele enxergava os seus erros. Mas na medida que ele disse que ele via, Jesus mostrou-lhe que ele era cego para olhar-se intimamente. Então, se ele não conseguia olhar intimamente, ele ainda era preso do pecado, era preso do karma, teria que passar por tantas encarnações quanto fosse necessário para que ele se aprimorasse. Por isso, nós precisamos treinar a entender o Evangelho pelo prisma do amor que transcende e da transcendência das palavras de Jesus. Vamos procurar enxergar o nosso coração. Vamos procurar enxergarmos-nos intimamente para melhor fazermos a nossa obra, a nossa missão. E Jesus, sempre com seu infinito amor, nos abençoa e nos conduz. Muita paz e luz para o teu lar, para os teus familiares, para todos nós, e que possamos, unidos no ideal cristão, seguirmos na direção do amor e da paz.